Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada. Eu não estou conseguindo me segurar. Eu vou trazer para vocês aqui um momento assim de um embate, né, entre o advogado de defesa do 8 do 1. Hoje estão sendo julgados os Kid Pretos, tá certo? Pela trama golpista, e o ministro Alexandre de Moraes. O advogado em questão começou a fala dele elogiando todo mundo, né? Tá certo? Rasgando cedas para o Moraes, para o Flávio Dino, né? Já pedindo desculpa antecipado. E na hora que começou a falar, ele tentou tirar o ministro Alexandre de Moraes do julgamento. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like, vamos começar com um trechinho do cidadão em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e depois a gente vem com o ministro Alexandre de Moraes dando uma aula para ele. Vamos lá. É top demais. Vamos nessa. Sem nenhum problema, sem nenhuma recusação do juízo que assim não o fizesse, porque se tivesse, teria sido acatado pela defesa. E o ponto que a defesa alega é que foi feito daquela forma, foi impedido e entrou-se nessa celeuma, que, ao final, o que foi colocado para a defesa como alternativa, né, para que não fosse... Para que pudesse o réu prestar o seu depoimento, seria que ele pegasse uma roupa emprestada com alguém. Isso tudo dito pelo juiz instrutor, que dizia ser ordem do eminente relator. Então, além disso, por si só, né, ao meu ver, configurar, né, um constrangimento ilegal, uma ilegalidade contra o acusado, entendo que isso, na verdade, é um desdobramento, é uma materialização daquilo que a gente alegava desde o início, da impossibilidade da vítima julgar o seu próprio algoz. Isso não é uma questão de que se põe aqui em xeque a honestidade ou a capacidade do eminente relator, mas sim uma condição humana. Então, entendo e verifico, né, de acordo com o que foi, do que aconteceu no desenrolar dessa ação penal, dessa instrução, que esse impedimento, que deveria ter sido reconhecido, ele gerou nesse constrangimento ilegal. Porque entendo, né, que não havia ali puramente um sentimento de justiça. Entendo que não havia um porquê de determinar que a pessoa tirasse um fardamento ou a roupa qualquer que fosse, primeiro porque não havia nenhuma previsão legal, não havia nenhuma orientação, não havia nada nesse sentido. E me parece que isso é, na verdade, um transbordar de um sentimento pessoal, de diminuir o réu, né, a uma condição de preso. Tem que colocar uma roupa de preso, ou uma roupa de alguém, um qualquer que tenha ali, te faça um favor de emprestar uma camisa sob pena de você não poder exercer sua autodefesa, o que eu acho que é grave, né? Então, eu volto a essa preliminar do impedimento, que para mim se tornou óbvio, né? Bem, meus amigos, vocês acabaram de ver aí, cidadão Renato Silva Martins, defensor de um dos réus, praticamente dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não pode julgar o cara, não. Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar o ministro Alexandre de Moraes responder ao cidadão. E quem sabe, depois dessa, ele aprende. Esquece o like não, é mega importante para o canal. Presidente. Pois não, relator, Presidente, ministro Alexandre. Cumprimentando as sustentações orais, é importante também complementar o que Vossa Excelência disse, porque o interrogatório, ele é um direito do réu. Corresponde a uma prova de defesa, tanto previsto no artigo 400 do CPP, quanto no artigo 7º da Lei 8.038, inclusive com a inversão, é o último ato processual para permitir que haja a ampla defesa. E a Constituição, ela estabelece no artigo 5º, inciso 63, o direito ao silêncio.
O réu tem o direito ao silêncio, o réu tem o direito à não autoincriminação. E no Brasil, como sabemos, pela inexistência do crime de perjúrio, o réu tem o direito de mentir. É um direito do réu. Não existe o compromisso de dizer a verdade. Até por isso, não se há o compromisso no momento do interrogatório e o réu fica livre para falar ou não falar, falar a verdade ou falar a mentira. Isso é um direito constitucional do réu civil ou militar e é absolutamente incompatível com a realização do interrogatório uniformizado. É absolutamente incompatível, seja porque, nos termos do artigo 76 do Estatuto dos Militares, da Lei 6.880 de 1980, o artigo 76 estabelece um princípio geral. Devemos lembrar que em 1980, o Estatuto dos Militares, na época da ditadura, a qual se pretendeu voltar com o golpe militar, a tentativa de golpe do dia 8. E diz: os uniformes das Forças Armadas são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar. Não existe autoridade militar do réu num tribunal civil. Não existe autoridade militar de um réu perante o Supremo Tribunal Federal. O Exército não está presente como réu. A Marinha não está presente como réu. A Força Aérea não está. E não existe autoridade militar do réu. Existe o respeito aos direitos do réu, que tem o direito à não autoincriminação. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e Vossa Excelência bem se referiu, é porque isso gerou, à época, problema no Ministério Público Militar e nas Forças Armadas, inclusive no Exército, uma vez que o Tenente-Coronel Cid ainda era, como agora pediu para passar para a reserva, mas ainda era da ativa. O artigo 78 do Estatuto dos Militares prevê que o militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou insígnias. O militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme. Uma das obrigações é o artigo 31 do Estatuto dos Militares, que diz que os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço e compreendem essencialmente a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Olha, não se pode garantir constitucionalmente o direito ao réu de mentir e exigir que ele, fardado, respeite, naquele momento, na circunstância, perante o Poder Judiciário, a probidade e a lealdade de dizer a verdade. Aqui há incompatibilidade total e, por isso, o Ministério Público Militar se manifestou. O militar fardado tem a obrigação de dizer a verdade. Por isso que o militar fardado, ele pode comparecer fardado como testemunha, porque aí se conjuga o inciso 3º do Estatuto, o inciso 3º do artigo 31 do Estatuto dos Militares e o direito de dizer a verdade. Agora, o militar fardado, o réu, é uma incompatibilidade, porque ele, pelo Estatuto dos Militares, não só ele comete crime, se mentir, como pode perder o oficialato. Então, é uma incompatibilidade. O militar réu não pode e não será, nem agora, nem para frente, interrogado de farda. Obrigado, presidente. Será que dessa vez o doutor Renato Silva Martins aprendeu? Pois é, o cara fez de tudo para tentar tirar o ministro Alexandre de Moraes do julgamento. A única coisa que ele não fez foi estudar o negócio direito, né? Aí o ministro Alexandre de Moraes vem e dá essa lapada histórica nele. Dessa vez eu acho que ele aprende. Gostou? Mete o dedo no like, comente e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo durante a nossa live.